Fala, nação rubro-negra, trazer para vocês aqui corte do programa esportivo da ESPN sobre a cobertura do Flamengo para pegar nesse jogo importantíssimo a LDU do Equador, lá em Quito, fora de casa, na altitude de 2.850 metros de altitude. O Flamengo vai ter algumas mudanças no time e tem essa cobertura dessa partida, as informações do time mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Eu vou trazer para vocês crédito do vídeo na descrição, ESPN Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e taca o dedo no like. Eu sou a FB do Flamengo, trago notícias do mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, e você não vai querer ficar de fora de nenhuma notícia diária do Flamengo, né? Então já se inscreve no canal, bora ver o que a mídia tá falando dessa preparação. Flamengo, vamos para Quito. O repórter Mendel Bidlovski acompanhou o dia do Flamengo no Equador para esse encontro contra a LDU. Olá, amigos do Sport Center. O Flamengo realizou nesta segunda-feira um treino no Estádio Olímpico Atahualpa, aqui em Quito, no Equador. Preparação para a partida desta terça-feira contra a LDU pela Conmebol Libertadores. Jogo com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney Plus a partir das 7 horas da noite. Jogo fundamental para o Flamengo, que perdeu na última partida da Libertadores para o Central Córdoba em casa. Está na terceira colocação do Grupo C, fora da zona de classificação, e enfrenta a LDU, que é a líder do grupo. Bom, o treino desta segunda-feira foi importante para os jogadores sentirem a velocidade da bola na altitude. Quito fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Alguns jogadores que sentem mais os efeitos da altitude nem viajaram para o Equador. São os casos do Alan e do De La Cruz. Bom, e os outros jogadores, como estão reagindo à altitude? Com a palavra, o chefe do Departamento Médico do Flamengo, Fernando Sasaki. O fato de a gente chegar 2 dias antes é mais por uma questão logística, da gente poder chegar no hotel, se alimentar, descansar, fazer um treino e ir para o jogo no dia seguinte. Os atletas chegaram bem, estão se alimentando bem, descansaram, não tivemos nenhuma intercorrência com relação à altura. Talvez a comissão sinta algum desconforto aí ao subir um lance de escada, mas nada de atípico, tudo ocorrendo conforme planejado. Todos os atletas agora pela manhã fizeram os testes bioquímicos, não encontramos nenhum atleta com desgaste acentuado e, portanto, vamos para o treino com esses atletas controlados. Bom, quem conhece bastante a altitude de Quito é Gonçalo Plata, o equatoriano do Flamengo. Ele é de Guayaquil, mas já jogou bastante aqui em Quito. Ele que tem sido muito assediado pelos equatorianos aqui em frente ao Hotel Concentração do Flamengo. Tem tirado muitas fotos, dado muitos autógrafos. Sobre o time do Flamengo para essa partida contra a LDU, além dos 2 jogadores que não viajaram pela questão da altitude, tem o desfalque lateral Alexandro com edema na coxa. Ele sofreu essa lesão na partida contra o Juventude. O Flamengo trabalha para que ele volte no jogo contra o Corinthians. Ayrton Lucas, que tem jogado na esquerda, sentiu dores na partida contra o Vasco, empate por 0-0, mas apenas cãibra, está apto para essa partida contra a LDU. Mesmo assim, o Flamengo deve ter mudanças para essa partida pela sequência de jogos. São 4 jogos em 9 dias, Grêmio, Juventude, Vasco e agora LDU. Além disso, o técnico Felipe Luiz escalou força máxima na partida contra o Vasco, então pode mexer no time também pensando no estilo de jogo da LDU. Estou reforçando o convite nesta terça-feira, jogo importantíssimo para o Flamengo. Na Libertadores é preciso dar resposta, porque perdeu para o Central Córdoba, né? Mas é dureza jogar em Quito, hein? Pois é, perdeu para o Central Córdoba em casa. A gente sabe como é importante os times contarem, entre aspas, com esses 3 pontos dentro de casa, principalmente os que saem para altitude, que é o caso tanto do Palmeiras quanto agora do Flamengo. Assim, o Felipe Luiz ele tá passando por esses processos, ele também está experimentando essas coisas na figura de treinador. Então seria talvez muito leviano achar que não passaria pelas derrotas ou não sofreria na altitude. Eu acho que ele se cerca de gente muito especialista. O Flamengo hoje tem um trabalho muito profissional, né, por parte da diretoria. A gente não via os médicos do Flamengo falando, se comunicando com a torcida. Então acho que tem condições de colocar o que tem de melhor, dosando, claro, os jogadores que possam sentir na altitude e entender como que a partida também vai se mostrar para o Flamengo. E como o Flamengo vai tentar sair amanhã da situação que se envolve, mas é na altitude, hein? Eu fiz as contas aqui, né? Todo mundo pode fazer, só pegar a tabela. O negócio é o seguinte: 3 pontos, vai jogar contra a LDU, que já tem 4, pode ir a 7 se vencer. E o Central Córdoba, que venceu o Flamengo nesse jogo aí que a gente viu o gol do De La Cruz, também tem os mesmos 4 pontos, recebe o Táchira, pode vencer. E aí a gente pode ter uma configuração amanhã dos 2 com 7 e o Flamengo com 4. Num segundo turno que Pedro lembrou aqui no intervalo, né, Pedro? O Flamengo vai fazer os 2 últimos jogos em casa, mas é duro você carregar uma pressão, uma desvantagem aí para as últimas rodadas, mesmo jogando em casa. E em casa vai ser a LDU. O Flamengo precisa travar a LDU amanhã, e não só travar que eu digo de casa. Empatezinho tá bom? Tá, o empate tá bom. É claro que o torcedor do Flamengo, quando ele olha pra tabela, ele não quer que o time passe 2 jogos sem vencer na Libertadores.
que foi o caso do Central Córdoba, a LDU agora. Só que o empate amanhã ele trava a LDU não dispara e você ainda joga com ela em casa. Eu não acho também que Central Córdoba vai ganhar tudo daqui para frente, o Tátira vai ficar para trás. A briga é esse adversário de amanhã. O problema é que você já chega na altitude, mas quando você chegar na altitude com 5 pontos, 7 pontos, 2 vitórias, o Flamengo chegou com uma derrota para o Central Córdoba, talvez não se imaginasse. E aí você tem que sair para jogar lá. Muitas das vezes você escolhe quem pode jogar, vai entrar em campo quem sentiu menos efeito, vai se fechar. Não, o Flamengo amanhã precisa jogar. Isso talvez seja um fator diferente de quando a gente viu outros times jogando por lá. Uma coisa é você entrar e vencer, porque se fechou e achou o gol, se fechou o time... O Flamengo precisa jogar, isso muda. Mas o empate amanhã não é mau negócio, filho. Pelo desenho do grupo, pela circunstância do jogo, porque você não vai ter em campo, você não tem todo mundo à disposição. Então também não entrar nessa de que amanhã é só a vitória inteira. Calma, dá para se classificar, só que você não pode começar a se distanciar muito, porque é o que aconteceu nos outros anos. É decidir fora oitavas, é decidir fora quartas, sabe? Você já cai pro pote 2 depois ali, um sorteio de mata-mata e tal, mas você precisa travar a LDU, não só em campo. Mas sim, evitar que se dispare, porque depois você começa a fazer a conta muito cedo, né? Como tem acontecido em fase de grupos com o Flamengo, né? Isso tem acontecido com adversários até inferiores, né? O Bradialcas, o Blense. O ano passado o Flamengo ficou em segundo no grupo. Porque bem ou mal ainda tem bola sendo jogada. Sim, mas, sim, sem dúvida. Agora, o ano passado o Flamengo teve que decidir seus jogos fora de casa, e num deles acabou ficando pelo caminho. Eu acho que assim, a diferença é o futebol que o Flamengo jogou até agora, de maneira geral. Assim, As duas, né? Os dois não foram. Os dois jogos não foram bons do Flamengo. O primeiro também não foi uma boa exibição. E é diferente que a gente fala de brasileiro, que a instituição virou e falou, aqui é sério. Pera lá, o brasileiro eu vou levar muito a sério, porque, repito, eu acho que em anos passados o Flamengo em alguns momentos não precisava ter feito as escolhas que fez, mas fez, e o resultado é esse, né? O Flamengo ganhando menos brasileiros. O Flamengo com esse elenco não ter ganho nenhum dos últimos 3 títulos brasileiros é bem impressionante, porque essa questão do elenco que a gente fala não é de agora, não é começou este ano e a gente fala do elenco do Flamengo, não. Todo ano a gente fala a mesma coisa, mas eu acho que agora o brasileiro vai ser tratado de uma maneira distinta. Mas é óbvio que se o time correr algum risco na fase de grupos da Libertadores, aí você não tem o que pensar. É óbvio que o Flamengo não pode se dar o luxo de dizer, não, o brasileiro é minha prioridade, eu vou tratar com toda a seriedade. Tem horas que eventualmente você vai ter que dizer, e acho que não estava nos planos perder para o Central Córdoba no Maracanã, evidentemente, isso bota uma pressão um pouco maior para esse jogo. Eu ainda acho que, assim, olhando para o nível dos adversários e tudo mais, mesmo que o Flamengo viesse a perder, se me dissessem, você aposta no Flamengo classificado, mesmo que ele perdesse amanhã, eu apostaria no Flamengo classificado. Eu também. Porque são 3 confrontos, 2 em casa. Aí ele perde, ele tem 3 jogos. Se ele perder amanhã, restam 3. Isso, não, ele tem que pensar em ganhar. Claro. Em casa, LDU e Tátira nem se negocia. Mas ele tem que pensar em ganhar. Em ganhar fora. Do Córdoba fora de casa. Que também não é um absurdo imaginar isso. Porque o Flamengo, se ele perde amanhã, e os dois vencem... Mas eu concordo com o Pedro em relação cara, mesmo o empate, tá longe de ser terrível o resultado amanhã. É óbvio que você pensa, perder em casa do Central Córdoba, então você tem que compensar e ganhar da LDU. Fora que, teoricamente, sempre foi visto como o jogo mais difícil da... Aí talvez você tenha que dar o troco no Central Córdoba. O Flamengo tem derrota lá em 2019, 2-1. Tem vitória em 21, 3-2. Então já ganhou. E a questão da altitude não é a mais, né? Mas o Flamengo, ano passado, em Bogotá, 2.600, o Flamengo sentiu. Foi o jogo em que o Alan, vendo o Alan jogar, eu falei, ele entrou no segundo tempo. Falei, o Alan ele nem vai. E ele foi bem naquele segundo tempo. A impressão é de que esse cara entrou e tudo bem. Não, tudo bem nada. Esse aí nem viaja. Ele tem um problema, não viaja. Então não viaja de La Cruz, não viaja o Alan. São jogadores que têm problema na altitude. Alexandro, você não consegue... uns vão ter, outros não. Mas assim, que afeta o rendimento, seguramente. Principalmente para um atleta. Não é? Mas é preciso saber jogar nessa situação para superar essa altitude que tira um pouco da sua capacidade de responder à partida, com 100% do que você pode, e ainda ganhar do adversário. Vai ser um jogo duro, difícil. O meu único ponto, ele vai voltar ao início do nosso programa. O Flamengo não vencer amanhã não é o fim da Libertadores. O Flamengo não vencer amanhã não decreta que o trabalho do Felipe Luiz está em queda. O problema é como você tratou o jogo contra o Central Córdoba. Machuca muito. Mas o Flamengo que tropeça em fase de grupo do ano passado é um Flamengo que não tinha nem cara. O Flamengo, e disse que levantar taça ali com o vice-presidente no campo era mais importante que estreia de Libertadores. O Flamengo que tropeça em fase de grupo no ano retrasado
Aí no Flamengo também não tinha cara. Esse Flamengo de agora, ele tem condição, o Central Córdoba, que não é de Córdoba, ele tem condição de fazer um resultado lá, ele tem que se colocar numa posição de vai vencer a LDU e Tati, isso não é para negociar depois de tropeço que você já teve em casa. O Flamengo é um time para vencer os 3 jogos em casa, depois você vai vendo como é que são os jogos fora. Então, é só pra gente também não voltar ao desespero. Não. Aliás, é disso que eu estava falando. Quando eu falei a questão é a bola, eu estou dizendo, é positiva para o Flamengo hoje. A questão é a bola que ele jogava ou joga hoje na comparação com os times que perderam aqueles jogos em fases de grupos, porque eram momentos mais conturbados do Flamengo, assim, era uma coisa de desconfiança maior em relação ao trabalho do técnico. Óbvio, como o Pedro disse, já tinha gente contestando, entre aspas, o Felipe Luiz, mas aí entra naquilo que a gente estava dizendo aqui no começo do programa. Então também não dá para levar a sério tudo isso ou começar a dar um peso para uma contestação ou outra, porque sempre vai ter maluco em rede social para gravar vídeo detonando o técnico por causa de um jogo, né? Mesmo o cara tendo comprovadamente qualidade. Bom, pessoal, esse foi o corte do programa da mídia esportiva falando sobre a preparação do Flamengo. O Flamengo treinou no campo do Independente Del Valle e vai enfrentar a LDU no estádio da LDU lá em Quito, 2.850 metros, hoje, 19 horas, horário de Brasília. É isso aí, o Flamengo precisa muito dessa vitória. Alguns jogadores foram poupados, não foram levados, não viajaram para o Equador, como Alan e como De La Cruz, que não podem jogar na altitude. E o Felipe Luiz vai ter que promover mudanças no time. Provavelmente, na minha opinião, acho que ele vai recuar um pouco o Gerson e vai botar o Plata na função de ponta direita, que ele já vem jogando às vezes quando substitui o Gerson, ou até mesmo substituir com o Luiz Araújo. Na minha opinião, ele vai trazer Gerson para poder fazer essa saída de bola com o Eric Pulgar. E você, o que acha? Comente aqui a sua opinião, quanto que você acha que vai ser esse placar desse jogo, LDU e Flamengo no Equador. O Flamengo precisa muito dessa vitória, eu quero saber a sua opinião. Quanto que vai ser o placar do jogo? Eu acho que o Flamengo vence lá 2-1. Vamos tentar trazer esses 3 pontos, que é muito importante. Final de semana já tem o Corinthians no Brasileirão, a gente precisa também muito vencer essa partida contra o Corinthians para poder continuar ali em cima e tentar reassumir a liderança do Brasileirão. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para ficar por dentro do que acontece com o Flamengo todos os dias. Tá dando like se você gostou do vídeo e tamo junto.